Cíntia também aqui, a todos os demais. Eu quero projetar, mas antes de projetar, eu vou dar uma conversadinha um pouco assim sobre esse tema. Você tem razão. Eu defendi a minha dissertação em 2007. Então, veja, faz um bom tempo, né? Mas, por incrível que pareça, e de forma assim gratificante, esse tema ele retornou para a minha vida, digamos assim, porque aí o que aconteceu? Quando eu fui para o doutorado, eu tentei trabalhar com história indígena, né? Isso era mais ou menos em 2009, né? Eu tentei, mas o que acontecia? O projeto passava, que era a continuidade desse trabalho para pensar ainda tanto a segunda aldeia, né? A reserva indígena em Diamante do Oeste, a questão do CIMI, né? Fazer entrevistas, enfim. Só que aí o que acontecia? Eu não tinha orientador, porque nos programas de pós-graduação em História, a história indígena era uma coisa ainda muito incipiente. Você tinha na Unicamp com o John Monteiro, né? Mas não tinha em outros locais. Se tinha, era um orientador que tinha os seus laboratórios, os seus orientandos já de PIBIC. Então, eu não conseguia. Não consegui, comecei a ficar muito sentida com isso. Claro que você tem aí depois um boom da história indígena, enquanto um campo que vai dialogar, né, a história que vai dialogar com a antropologia, com outras áreas, hoje mesmo fortemente com a fala, né, e a posição dos indígenas para contar essa história. E aí eu fui trabalhar com gênero, ditadura militar e história das mulheres, né? E aí você se envolve com o tema, segue, e o meu mestrado ele retorna na minha vida diante de um convite da Federal do Paraná para trabalhar com documentos que foram coletados durante a Comissão Nacional da Verdade, a estadual, e a constituição de um acervo, também para contar sobre essa história, porque criou-se uma visibilidade maior, apesar que vários pesquisadores já estavam aí falando, né, sobre esse processo do quanto a ditadura militar também foi significativa e violenta sobre a sociedade, sobre os corpos indígenas, né? E aí você tem, nesse processo, uma denúncia maior e uma visibilidade na questão indígena, tanto que se tentou um processo, agora muito recentemente, que foi arquivado de forma bem compreensível, né? Foi no período Temer, que foi arquivado, porque se pedia uma outra restituição territorial a esses guaranis que estão aqui na nossa região, no oeste do Paraná. Então, essa discussão retornou, e contato também com algumas lideranças indígenas que estão no nosso curso fazendo, curso de História, né, fazendo, e essa possibilidade de um diálogo maior, e entender o quanto eles continuam caminhando por esse território com uma posição e uma ação política. Então, quando eu vou colocar aqui os slides, então, quando você me convidou, e aí e você falando que, né, ano que vem, ano que vem, uma outra história, uma outra vida, e a gente já está aqui, né? Misericórdia, já é dia 10 de fevereiro. Então, assim, gosto muito sobre o tema, retorno ao tema, e tem uma proposta, assim, minha, né, de publicar essa dissertação. Claro que ela precisa ser atualizada, principalmente com esses documentos a mais sobre esse processo da Itaipu e dos Guaranis, tá? Eu vou só compartilhar, deixa eu ver aqui se vai dar certinho. A gente lembra, mas ainda não lembra muito. Foi? Tá aparecendo? Tá. Sim. Então, pensei, né, sobre, para além dessa proposta que vocês colocaram, né, no chamamento do curso, do evento, pensar essas ações políticas de 1977 a 1997, pensar também o quanto esses sujeitos eles têm uma presença e uma permanência nesse território, né? Então, falar um pouco sobre isso, porque é muito difícil falar sobre a região oeste e esse território indígena, vamos, aqui no meu caso falando sobre os Guarani,
sem tocar nas ações da Itaipu Nacional, né? Então, num primeiro... Deixa eu colocar aqui, ver se consigo... Queria colocar a tela inteira, mas não estou lembrando, acho que é aqui. Isso, melhor. Então, no primeiro momento, né, falar um pouquinho de qual é a documentação que eu trabalhei, que ela me deu suporte para pensar essa discussão. Eu gosto de iniciar quando eu falo, né? Recentemente, ano passado, eu estive no evento da Associação Nacional de História Oral, junto com uma outra pesquisadora, a Roseli, da Federal do Paraná, que nós vamos publicar um texto num livro da Federal sobre essas violações dos direitos, né, durante o processo da ditadura militar. E eu e ela construímos um texto falando sobre esse processo, pensando aqui na sociedade indígena aqui do oeste do Paraná, especificamente Santa Rosa do Coí, né? Então, eu gosto sempre de começar a falar sobre isso, dizendo que não é um inventário de memorialistas ou de historiadores ou de outros sujeitos cientistas sociais que falam sobre essa presença indígena no nosso território. A gente tem dentro da historiografia do Paraná, falávamos recentemente isso na sala de aula, de estágio aqui do curso de História, como você tem uma projeção de um apagamento das trajetórias de vida política, de existência de sujeitos negros e indígenas na nossa história, né, do Paraná. Para pensar nesse Paraná como um Paraná branco. E aí você tem esse apagamento de uma forma até intencional quando se fala sobre esses territórios, né? Claro que hoje, com o processo, né, das pós-graduações das universidades, você tem muito mais pesquisa, você tem tudo, né, que vão evidenciando, mas mesmo assim, no senso comum, aquilo que vai para a população, aquilo que conta, né, digamos assim, como falar sobre trajetória, constituir opiniões sobre os territórios ou sobre esses sujeitos, é esse sentimento do apagamento desses, né, da ação, da transformação, da tecnologia, né, de toda a história e legado, e aqui no caso dos indígenas, né? Então eu trago essa reportagem para falar que você tem aí uma presença, né? Pelo menos de 2.000 anos de indígenas aqui. Porque eu, em 99, quando estava no curso de História aqui, eu tive História do Paraná, e muito pouco se falou da questão indígena, muito mais sobre esse imigrante, quem é esse imigrante, descendente de imigrante que vem para cá, na nossa região, né? E quando se falava desse sujeito guarani, quer dizer, esse sujeito indígena, ele era um Paraguai moderno, então, ele não era um sujeito daqui, ele estava transitando por aqui, e muitos pesquisadores, até historiadores, usavam essa expressão, né? Hoje a gente fala esse sujeito que foi escravizado como mão de obra nesse primeiro momento, nesse território, foram sim indígenas, né? Então, você não tem isso só nas reduções, outros lugares que tem indígena. O nosso espaço, né, essa região que a gente está habitando, sim, teve uma trajetória ancestral dessa civilização guarani. E você não só pela arqueologia, que é interessante, que é bacana de trabalhar na sala de aula, de trabalhar isso com os alunos para quebrar esses preconceitos, essas consciências, né, racistas. A arqueologia é interessante porque você vai escavar e você vai trazer o material. E é inegável esse material, né? Do que a gente tinha ali do vaso, enfim, é ilegal. Mas para nós, pesquisadores, a gente tem assim um grupo de intelectuais que quase todos da antropologia no primeiro momento, falando sobre esse processo, né? Só pensando aqui o John Monteiro, na área da história, mas dialogando e trabalhando que esse território que a gente ocupa aqui no sul, né? Não só no Paraná, é um território e espaço indígena, né? Gosto de trazer o Meliac para falar do Tecorá. Então, tem outras formas de dizer. Eu consigo falar a partir disso, né? O Tecorá, que é o lugar onde vivemos segundo os nossos costumes, né? Que é o território onde esses sujeitos estão.
E aí, queria falar um pouquinho dessa discussão que eu e a Roseli fazemos nesse texto, né? Para pensar assim, os guaranis são caminhantes por excelência. A prática de perambular é concebida por muitos estudos como uma forma de ocupação do espaço vivido pelo coletivo. Estou trazendo essa informação porque depois eu quero dialogar um pouco com vocês, né? Ah, índio quer muita terra para índio, né? E esses índios estão em locais, em territórios, em terras que não estão cultivando nada, mas querem mais terras, né? Como que a gente quebra esse discurso extremamente preconceituoso, capitalista, colonial? Como que a gente faz isso, né? Então, dentro da ciência, aqui dialogando sobre o tema, a gente entende, então, com esses intelectuais que, num primeiro momento, trabalharam sobre essa trajetória indígena, né, aqui nesse território, para pensar o quando, então, esses guaranis têm, numa organização social, cultural própria deles, de caminhar e ocupar espaços, anexando esses espaços, né? Então, que é vivido pelo coletivo, que está relacionada com a sua organização territorial e elementos socioculturais e econômicos. A migração cíclica por territórios já habitados define essa mobilidade e caracteriza que os Guarani, longe de serem nômades, são itinerantes. A peculiaridade de eternos andantes faz com que não se fixem indefinidamente nos lugares, criando e recriando os espaços continuamente. Antes de tudo, perambular denota a produção e a reprodução do mundo com base no movimento, anexando e conquistando territórios. A história dos Guarani, no espaço definido como oeste do Paraná, espaço enquanto fronteira nacional, né? Ele vai ser organizado, estruturado por uma nação, não poderia ser diferente. Então, tem caminhos e tem movimentos, uma história que é contada tanto por pesquisadores e pesquisadoras, né, tanto quanto os próprios sujeitos indígenas. Então, o que a gente está dizendo aqui que é importante que a gente entenda, né? Os guaranis, eu acho que aqui já deve ter se tratado muito sobre esse tema, mas assim, só para reafirmar que a forma de ocupar o espaço é distinta de outras etnias. Essas fronteiras que nós temos aqui, enquanto Marechal Cândido Rondon, Toledo, Foz do Iguaçu, Paraguai, Cidade de Leste, né? São fronteiras do mundo branco, são fronteiras que foram constituídas depois de muitos conflitos até, né? Diga-se passagem. Rondon mesmo era para ser em Margarida, que hoje é um distrito de uma população, acho que 2, 3 mil, nem isso de pessoas. Então, por que ela está aqui hoje? Por que Rondon está num outro território? Porque tinha interesses nesse lugar que nós estamos aqui. A mesma coisa quando a gente fala sobre a fronteira, né, do Paraguai com o Brasil e as guerras da tríplice fronteira que a gente tem inúmeros anos para pensar esse conflito territorial, né? Então, essas fronteiras, elas são específicas nossas, que não significa que sejam fronteiras respeitadas, significativas para a organização dessa anexação, ou desse perambular nesse território, tá? Acho que isso é significativo, por quê? Porque a Itaipu Nacional vai usar muito disso no processo de informar e dizer, né, ao governo, durante o período da ditadura, e dizer, olha, eles não são indígenas, eles são paraguaios, eles não são do aqui, eles são lá do Paraguai, estão aqui, mas vão para lá. Quer dizer, dizendo, né, informando que eles não poderiam estar nesse lugar enquanto fixação, né? Então, por quê? Porque uma hora eles estão lá visitando os parentes no Paraguai ou em outro lugar e daí retorna para cá. Isso significava que eles não eram indígenas desse território, que é o Jacutinga, né? Então, no primeiro momento, esse mapa que vai localizar esse tecorá inicial, esse espaço que vai ser chamado por eles, né? A gente está aqui, oeste do Paraná, bem no cantinho, né? Aqui toda uma trajetória indígena, né? Guarani por essa região. Então, aí continuando a falar sobre esse território, e aí a gente vem para essa foto, né? Para esse croquis aqui, e a gente está olhando o quê? A gente está
aqui na bolinha ali, a gente está escrito Ocoí Jacutinga. Esse território, esse espaço indígena super pequeno, daqui a pouco acho que eu consigo ver o quanto de espaço, território de hectares esse território tinha. Era um espaço em que eles estavam cada vez mais reduzidos, dada a colonização desse território, né, por esses descendentes de imigrantes ou outros assim. Logo do outro lado, vermelhinho, tá a terra indígena Ocoí, que é a Santa Rosa do Ocoí, né? Então, eles vão ser retirados aqui dessa bolinha, quer dizer, do espaço Jacutinga, e vão ser colocados em 1982. Muito complexo esse processo e violento, né, da retirada desses indígenas. É uma violência não bélica, mas é uma violência contra a cultura ou a organização, né, espacial desses sujeitos, quando eles são retirados desse local e para o outro local. Esse processo da retirada foi muito denunciado pelos indígenas, tanto nesse momento como depois, a partir da documentação, quando a gente teve as oitivas da Comissão Nacional e Estadual, no caso aqui da Verdade. Então, veja, tem uma separação, né? Aqui do ladinho, no quadradinho, a gente vê parece uma botinha, né? Aqui, esse é o espaço do COI, tá? Então, eu analisei essa relação, por quê? Eu vinha, quando eu era acadêmica, eu fui convidada pela professora Sara Wilke Ribeiro, para catalogar essa documentação que veio da Itaipu Nacional, mas era uma parte da documentação. Depois ia vir a outra leva, né? Só que o que acabou acontecendo? Eles não permitiram mais que viesse né, a outra parte da documentação. Então, a Sara teve um contato com uma parte, que era uma caixa, né, uma caixa grande cheia de xerox desses documentos. Então, eu e outras colegas começamos a fazer uma organização por datas, por temas. E aí eu tive contato, né? E aí eu fiz o meu TCC, e aí eu projetei o mestrado em cima desse assunto, pensando não a questão das estratégias indígenas, com certeza, mas pensando todo o trâmite desse processo da retirada e como foi a ação da Itaipu Nacional com a sociedade indígena, ainda não pensando naquele período sobre questão de justiça, de violências física e outras que foram denunciadas, né? Eu era ainda muito as discussões ainda praticamente não existiam. Não vou dizer que não existiam, né? Mas praticamente não existiam. Mas aqui na dissertação eu já vou sinalizando as estratégias de poder da Itaipu para com essa sociedade, e aí a gente tem né, uma complicação na vida e na questão territorial, cultural, religiosa desses indígenas depois dessa retirada. Então, novamente, um outro croquis. Essa documentação já faz parte de um acervo que eu vou falar sobre ele daqui a pouco, né? Então, a reserva indígena antiga, aqui a gente dá para ver de 30 hectares, tá? E eles vão para uma reserva em 82, que aí ela vai ter. Aqui ela vai ter 250 hectares, mas de fato ela vai ter bem menos depois. Já daqui a pouco já aparece aqui para mim também. Então a gente tem São Miguel, né? Esse é um documento próprio desse acervo que eu trabalhei. Aqui um pouquinho mais. Agora, eu só quero evidenciar que teve um conflito muito grande para a constituição dessa terra, porque não se encontrava um espaço devido. Então, se juntou INCRA, né, e a Itaipu. Olha, pega esse pedaço de terra aqui eu tenho, esse aqui eu tenho, né? Então vamos juntar aqui e vamos levar vamos trazer essa população indígena, quer dizer, vamos trazer esses sujeitos para essa área, né? Quantas famílias a gente já vai ficar sabendo. Então, 251 hectares, mas que na verdade, quando o lago se forma, muito dessa terra ela é consumida pelo lago. Então, diminui muito esse território. E essa barra aqui em verde
é faixa de segurança nacional que não poderia ser habitada. Então, tem parte desse território que não pode se cultivar qualquer coisa nele, porque ele tem esse processo todo de segurança, enfim, da questão da reserva, né? Da reserva não, do lago. Então, tem todo esse processo, o Ministério Público foi para cima. Então, tem uma história aí bem significativa que vem de 1977. Então, 1982, quando eles são, né, trazidos para esse território, e aí 1977, na segunda reserva indígena, tá? Quando esse território aqui, Santa Rosa do Cuí, não é uma reserva indígena. A homologação dela foi bem diferente de como foi a de Diamante do Oeste, tá? Então, eu vou pular esses slides e vou conversar um pouquinho sobre esse acervo documental Ava Guarani, que é um acervo que me trouxe de novo para o tema, depois de tanto tempo, né, da dissertação, da tese, e trabalhar cada vez mais com gênero, mas me chamou, me trouxe por quê? Quando foi constituída a Comissão Nacional, né, as estaduais também. Então, o Ministério Público entrou em contato comigo, a partir da minha dissertação, que estava online, para saber como que eu tive acesso a esses documentos, como que se eu tinha esses documentos, né? Por quê? Eles foram em busca desse acervo, solicitaram ao Itaipu esse acervo, né, o Ministério Público de Curitiba, e a Itaipu falou assim, que acervo? Do que vocês estão falando? Não estou sabendo, não, né? E aí, até lembro, foi o Jefferson do Ministério Público que entrou em contato comigo, e eu falei, olha, não estou em casa, eu não tenho odonto, estou com uma gravidez de risco, eu não tenho condições de entregar essa documentação. Mas eu também tive um pouco de receio e medo em relação a essa documentação, porque porque eu fui até a Itaipu Nacional em busca dessa documentação. Então, lá no meio do meu mestrado, eu vi que faltavam muitos documentos nesses documentos que estavam aqui e que estão aqui no CPDAO, na UniOeste, né? Então, parecia que a história estava faltando peças nessa história. Eu trabalhei com mais de 100 documentos que está aqui nesse acervo. Mas quando um documento passado alguns meses ou alguns anos falava de uma ação que eles tinham feito ou de uma conversa na aldeia, faltava esse documento. Tá? Então, eu fui até Itaipu Nacional a partir de um primo do meu pai, que era engenheiro lá na Itaipu. Mostrei um projeto, tá gravando aqui, mas vou falar, né, um projeto fictício, falando que eu ia trabalhar com a história do quanto a Itaipu Nacional ajudou a população indígena nesse território, porque você olhar o site da Itaipu, tem toda uma questão de uma responsabilidade social com o ambiente e com os Guarani, né? E aí eu passei pelo crivo de um, de outro, até cair lá no acervo, na biblioteca, perdão, ai, como é que se chama lá? O arquivo da Itaipu. Ele é imenso, né? Então, tem vários documentos. Tem um aqui e tem um no Rio de Janeiro. Então, tudo que tem lá em Foz tem no Rio de Janeiro também. Menos essas pastas, porque de praticamente todos os documentos que já estavam sendo digitalizados, essa pasta tinha muito foto, mapas, documentos grandes que não tá, o equipamento deles não tinham como digitalizar naquele momento, né? Então, essas pastas foram colocadas em cima da mesa, como está ali, e eu tive acesso a elas. Eu até tive xerox dentro da própria Itaipu Nacional, de tudo. Eu vim com caixas, então tirei xerox daquilo que já tinha aqui, vim com xerox do que já tinha, né? Que eu não tinha ainda, e vim embora com essa documentação, e foi ela que foi a base. Quando eu tornei online a minha dissertação, eu não coloquei alguns documentos junto, que eu citei,
porque eu achei muito difícil digitar naquela época, eu achei muito difícil fazer a digitalização, colocar trabalho, e quando a gente entrega o trabalho final é tudo muito corrido, né? Você tem um mês para fazer isso, e assim foi um pouco o que me salvou, por quê? Porque estava em busca dessa documentação e a Itaipu entrou em contato comigo para perguntar aonde que estavam esses documentos, se eu tinha esses documentos. E eu disse que não, né? Então, isso foi depois do Ministério Público. E o Ministério Público, atrás dessa documentação, então, não sabia muito o que fazer com esses documentos, né? Por quê? Porque esses documentos, de certa forma, eles foram base para o processo contra a Itaipu Binacional para restituir os guaranis dessas violações dos direitos, né? Tanto humanos e também étnicos, né? Por ser uma sociedade indígena. Então, esse acervo que vocês estão vendo aqui, ele não existe, né? Ele sumiu, esse acervo. E aí, eu digo aqui um pouquinho, né? Acho que vocês já devem ter lido. Essas pastas têm praticamente toda a documentação até a segunda reserva. E aí não se tem mais muitas coisas. Por quê? Porque a Itaipu entendeu que trazendo a segunda a reserva para os indígenas, acabou o problema. Nós não temos responsabilidade mais com isso e fechou as pastas, né? Depois, passado um tempo, esse processo teve que ser revisto pela Itaipu Binacional, porque não era bem assim. Até o antropólogo que fez esse trabalho em 1996, 97, ele disse no laudo antropológico assim, olha, a partir de agora, a Itaipu fez tudo o que tinha que fazer, foi maravilhosa, lacrou, e agora ela não tem responsabilidade nenhuma. Ponto final, né? Mas não foi bem assim que aconteceu. Então, essa documentação hoje, ela está nesse acervo digital da Federal do Paraná. Eu entreguei essa documentação ao Ministério Público durante esse processo, depois do processo da comissão estadual, né? Não queria mais ficar com essa documentação, ela foi toda digitalizada, fui eu que inseri essa documentação nesse acervo digital, porque foi um projeto junto ao CNPq, que a gente constituiu, então, esse acervo vinculado a questões da violência contra as mulheres, violência contra indígenas e violências contra sujeitos outros, né, em relação aos territórios. Então, tem algumas temáticas nesse acervo, ele já está aberto para consulta. Então, eu trouxe 2 documentos aqui, esses documentos, só para dizer que estão lá nesse acervo, que foram a base da minha dissertação e que são importantíssimos para entender esse processo dessa culpabilidade, vamos falar assim, da Itaipu no processo da retirada desses indígenas, né? O destaque da documentação são o primeiro documento que vai dizer, olha, tem índio aqui, gente, quer dizer, o que está acontecendo? A gente vai construir a maior hidrelétrica que se pode pensar. Primeiro momento, ela não ia ser binacional, a Argentina estava querendo fazer uma também, né? Vai dar conta do Rio, não vamos deixar, vamos lá fazer uma junção com o Paraguai não tem dinheiro, vamos comprar, vamos emprestar do Banco Mundial para o Paraguai também, aí o Paraguai vai vender bem baratinho a energia para nós, né? Essa história acho que todo mundo já sabe. Até hoje o Paraguai luta para sair dessa amarra para o Brasil em relação a esse imperialismo tamanho, né? E aí você tem esses primeiros documentos de 1977, que esses sujeitos eles vão caminhar pelo espaço para saber aonde vai ser o melhor local para fazer essa hidrelétrica, o que vai acontecer com esse território, porque ele vai ser alagado, quais são as terras que serão alagadas, e de repente, caminhando, eles encontram indígenas, né? E os sujeitos que não falam português. E quem são eles? São paraguaios? Né? São argentinos? São indígenas? Não, mas aqui não tem índio nesse território. Né? A gente tem aí um vasto discurso do vazio demográfico. E aí é constituído o subtrabalho 15 para
organizar e olhar quem são esses sujeitos e o que fazer. Então, assim, um pouquinho assim, sobre essa documentação que está nesse acervo. Fotos, eu não sei se vocês conhecem, já viram essas fotos, porque elas foram divulgadas. Essas fotos são de 1982, né? Quando a Itaipu Binacional, ela conseguiu, eu já vou falar sobre isso, não era para estar aqui essas fotos, mas está aqui, já vamos falar sobre elas. Quando a Itaipu Binacional conseguiu que os indígenas assinassem, né, a retirada deles, a desocupação do território de Jacutinga. Então, o que está acontecendo aqui, né? É a retirada deles em 82. Então, eles retiram eles da Jacutinga, eles vêm para Santa Rosa do Coí, eles saem de Santa Rosa do Coí para Tecorá-Netete, em Diamante do Oeste. Então, esse processo da saída deles, da retirada, ela não tinha uma representação imagética. A gente não sabia como tinha sido essa retirada. Se a gente olhar para a documentação, foi uma retirada linda, maravilhosa, e a Itaipu, temos que bater palmas para a Itaipu Binacional. Só que no processo da Comissão Nacional, e no caso a estadual aqui, essas fotos apareceram, né? Um sujeito que não se identificou, a comissão não identificou, entregou essa documentação, né? Um grande acordo, são felizes da vida. Depois, continuando, né? Essa retirada tem relatos da CIMI e de outros sujeitos que participaram no sentido da defesa, da retirada deles por caminhão. Eles não puderam levar quase nada da onde que eles estavam, né? Foi dado depois de um tempo cesta básica e foram levados para outra reserva a partir de em cima de, enfim, né, em cima de caminhões como se fosse gado. Então a gente vai ter aqui a retirada deles e é emblemático, né, a gente ter fotos sobre isso e principalmente dos carros oficiais da FUNAI e também da Itaipu Binacional. Aqui o momento da assinatura, eles assinavam com as digitais da retirada, só que tem toda uma história sobre esse sujeito que tá sendo, né, que está assinando o acordo. É uma parte, uma ala aqui da Santa Rosa do Coí que aceitou, e depois tem uma parte que fica, né? E esses sujeitos que estão batendo em retirada desse local. Então, o que se apresenta aqui? Então, esse é o primeiro documento, digamos assim, o documento mais antigo que tem no acervo, e que ele é significativo para a gente entender que, desde 1977, a gente tem uma descoberta, né, ou mesmo um informe oficial, tá, da Itaipu, dizendo, olha, perdão, da FUNAI, falando, olha, Itaipu, tem indígenas, sim, nessa região. São 11 famílias, no total são 27 pessoas. Então, digamos assim, que esse é o documento mais antigo que tem lá no acervo e que constitui a presença oficial no oeste do Paraná, nessa região, de uma sociedade indígena. Hoje a gente tem vários outros vestígios, a gente fala muito sobre isso, mas oficialmente é essa documentação, né, que vai informar sobre uma presença indígena nessa região. Quero agora também falar um pouquinho sobre essas estratégias, né, da Itaipu Binacional. Então, desse reconhecimento, dessa documentação aqui que a gente que está se apresentando aqui, começa todo um projeto, uma ação que eu vou chamar de estratégias de poder na minha dissertação, que visa, até vou colocar aqui, né? As estratégias de negligência, no sentido de desmentir, enrolar,
né, esperar, defender o histórico das ações, seguir em frente, esperando outras provocações indígenas, outras provocações do CIMI, para que a Itaipu ela vá falar alguma coisa, vá se justificar, vá esclarecer a sociedade do que está acontecendo ali. Nesse momento, o que rege é o Estatuto Indígena, que ali é muito claro em dizer que uma população indígena, ao ser retirada do seu território tradicional, ela busca, ela precisa de um outro território parecido, igual ou melhor, né? Que busque dar conta dessa organização toda estrutural que esse grupo indígena tiver. Essa legislação, ela nunca foi ouvida pela Itaipu Binacional. Então, se encontrou indígena, são 11 famílias, começa um rolo tamanho, né, de uma negligência de tratar desse assunto. Por quê? Porque a Itaipu está sendo organizada, estruturada, estão tirando outros agricultores, né, dos espaços, que também é um conflito. A gente tem hoje uma soma de 40 mil pessoas em 8 municípios, foram retirados dos seus locais de pertencimento, né? Que a gente chama do drama de expropriação de terras aqui no oeste do Paraná, a partir da Constituição da Itaipu Nacional. No Paraguai, foram 20 mil pessoas. Entre elas, aqui colocando, a gente está colocando a sociedade indígena também. Então, você veja que a ditadura militar, com o seu governo, né, que está salvando o Brasil de um comunismo ou de um governo que não vai dar conta desse desenvolvimento maior que se quer para esse país, leva para o projeto da Itaipu Nacional como um projeto de dizer: nós vamos mostrar a vocês como nós temos uma competência, é o governo que deve estar no poder nesse momento, e nós vamos fazer a maior hidrelétrica do mundo. E para isso, não importa o que tenha, não importa se tenha pessoas, se tenha macaquinhos, o que tenha, nós vamos tirar. O homem, o sujeito branco, né? E aqui falando das mulheres, crianças, idosos, enfim, esses sujeitos, relativamente, entre aspas, foi fácil, né? Tem a questão nacional, tem toda uma legislação, faz a indenização, mas a sociedade indígena, né, não foi como deveria ser. Então, eles começaram a levar isso em banho-maria e trabalhando cada vez mais com uma proposta da Itaipu Binacional. O que não se podia era alargar as possibilidades que esse grupo poderia imaginar que se tinha quando solicitavam aí uma terra indígena que fosse, né, maior, mais significativa, no sentido de ter água, de ter mata, de poder pescar, coletar, todo esse processo, plantar também. E aí eles vão, em 82, para Santa Rosa do Coí, depois de uma quebra do grupo indígena, em que até teve uma briga de facão, na noite que foi, né, assinado ali esse acordo para eles ir para 82, para a reserva, e depois começa todo um trabalho, uma mobilização, né, Guarani, para não sair de Santa Rosa do Coí, mas para ocupar outros espaços também. E aí, em 81, os indígenas, eles passam por um processo que é uma estratégia de poder da Itaipu Nacional, que é um absurdo. A Itaipu contratou, então, um antropólogo, o Célio Hortz. E o Célio, ele vai, pela análise do relatório, o relatório do Célio, no arquivo, no acervo, é uma documentação que está bem apagada, assim. A gente teve que recuperar essa documentação, transcrevê-la novamente, mas ela é um absurdo. Por quê? Porque o Célio, dentro dessa ciência eugênica, da eugenia, o que ele fez? Ele estabeleceu-se critérios de indianidade.
Então, ele fazia uma tabela, e nessa tabela, somando pontos, ele conseguia dizer quem era e quem não era indígena, né? Então, vamos dizer assim, tem cara de índio? Tem, 5 pontos. Tem jeito de índio? Tem, mais 5 pontos. Faz artesanato? Não faz, menos 5 pontos. Então, nessa tabela, ele definiu que tinham 5 famílias, somente essas 5 famílias eram os verdadeiros indígenas com direito à terra. Porque nesse espaço, né, de descobrir os indígenas em 77 e aí até 82, muita coisa aconteceu no sentido dessa negligência da Itaipu e que esse território foi tendo outros sujeitos também que estavam para o Paraguai, que vieram, que estavam caminhando por esse território. Então, se antes tinha 11 famílias, de repente já tinha 20, já tinha muito mais famílias. Então, a Itaipu disse, espera ali, a gente precisa fazer alguma coisa. Aí tem um memorando que diz assim: olha, a gente contratou um antropólogo, né, para dizer quem são os verdadeiros indígenas que merecem a terra, que estão ali, que estavam ali naquele momento que eles foram descobertos e identificados. E o Célio Hortz, ele vai estabelecer 5 famílias. Então, quando começam as negociações lá, a maioria das negociações eram dentro dos escritórios da Itaipu Nacional. Então, levava um ou outro indígena para lá. Ali no momento da assinatura, foi na reserva, né? E aí, somente essas 5 famílias. E as outras famílias, elas foram obrigadas a sair daquele território, a partir, claro, de um discurso todo de violência, né? Então, isso aconteceu em 81 e em 82 ocorreu a assinatura desse território, como eu falei para vocês. E quando eles já estão em Santa Rosa do Coí, eles fazem uma denúncia ao Banco Mundial no ano de 1988. É uma carta com assinatura de 58 indígenas, entre homens e mulheres, denunciando o descaso, denunciando tudo o que aconteceu com o grupo e assim, de uma certa forma, xingando o Banco Mundial por ter emprestado dinheiro para esses sujeitos, ou seja, para Itaipu, que fez o que fez com a etnia Guarani. Isso vai repercutir e a Itaipu começa, então, a estabelecer outras estratégias, claro, ainda de poder, para poder dar conta desse processo até a contratação, então, do antropólogo Rubens Tomás de Almeida, que é muito interessante ler, né, esse laudo antropológico, esses relatórios dele, tentando a todo momento glorificar o processo da Itaipu e retirar dela todas as ainda tudo que ela deveria ainda fazer, né? As responsabilidades da Itaipu Nacional. E esse memorando de 87, né? O Clóvis Ferro da Costa foi o diretor jurídico mais poderoso que a gente pode pensar nesse processo, né? Eu tentei investigar um pouco sobre ele. Ele, depois, aposentado, fez muito meia-culpa do que aconteceu, mas esse memorando do dia 10/4/87, ele é significativo porque ele vai dizer assim, para a própria Itaipu, ele vai dizer aqui no meio, no 4º parágrafo, né? Ou primeiro, lá no 3º, ele vem dizendo assim: digo isso em caráter confidencial para evitar explorações judiciais e políticas. Com efeitos, os avaguaranis foram apresentados como tendo anteriormente apenas área em torno de 34 hectares. E como a Itaipu transferiu-lhes cerca de 50, a nossa postura teria sido generosa. Entretanto, que o dado inicial é manifestamente incorreto, já pelos antecedentes da ocupação da área, já pelas informações coligidas. O próprio alegado nomadismo dos indígenas, contraposto com elementos em seu desfavor, induz a evidência de que não só reuniram eles numa área tão pequena,
Dessa maneira, ao invés da Itaipu ter sido generosa, provavelmente terá subtraído muita área aos indígenas. Aí ele volta a dizer, é claro que eu não digo isso publicamente, né? Então, não, que ele vem chamar a atenção aqui? Porque o discurso para fora, né, para o nacional, falando da ditadura, que naquele momento ninguém podia falar mal da ditadura, né? E mesmo internacional, é que de 34 para 250, a Itaipu fez um belo trabalho. Ela foi além do mais do que isso, né? Ela deslocou e mais do que isso, ela foi generosa. Só que aquela terra não era um espaço apropriado a partir da legislação, e o Ministério Público entra contra, sim. Até a forma que aquela terra foi transferida para os indígenas foi como uma transferência para 5 famílias de uma forma que não dava conta do coletivo, como deve ser transferido a sociedade para o território, para uma comunidade indígena, né? Foi como propriedade privada, uma parte para cada família, o que estava totalmente errado, e o Ministério Público entrou, e eles então destinaram aquela terra ao coletivo Guarani. Então não era só de um sujeito, mas de toda a coletividade. Então isso significa que a todo momento a Itaipu estava errando, fazendo o indevido, o Ministério Público tentando, né, denunciando, tentando organizar a comunidade indígena, falando para o externo, até para o internacional, o que isso estava acontecendo, e a própria Itaipu, no seu diretor jurídico, vai dizer, cara, eu acho que a gente não fez certo, porque aquele laudo do Célio Rhodes, ele não estava correto, não eram 5 famílias. Então, a gente constituiu esse território de Santa Rosa do Cuí para essas 5 famílias, mas eram muito mais famílias. E a discussão que se faz já nesse território novo ocupado é que o que os guaranis deveriam receber como até uma questão de uma justiça territorial histórica era um território de 1.500 hectares. E aí a Itaipu tenta, a partir de pesquisa, né, até com seus funcionários, isso é muito interessante na documentação, quer dizer, da onde que vem, né, essa máxima, da onde que vem, qual é a justificativa que se tem, né, de documentos para entender por que eles estão pedindo um espaço de 1.500. Só que, com a ação dos Guarani, com as mobilizações, ocupando espaços dentro de áreas de segurança pública como forma de reivindicação de uma terra maior, né? Para além dessa disputa somente com reuniões, com legislação, né, com advogados da CIMI, eles também fizeram ações políticas de peso, indo ocupar territórios, espaços que não poderiam ser ocupados, que estão dentro do Parque Nacional, que vai ser lá o espaço Bela Vista, né? Eles não poderiam estar ocupando, e aí eles conseguem, então, a homologação e esse território de 1.700 hectares em 1997, que é o Tecohatnetê, em Diamante do Oeste. Só que, assim, um pouco para finalizar a minha fala, eu gostaria muito de falar sobre um ponto que é a identidade étnica, né? Acho que já deve ter sido falado aqui em algum momento desse território Guaçu-Guavirá, que compõe, né, esses 14 tecorrás, né, a luta que se tem na busca da demarcação desse território maior na região aqui, oeste do Paraná, que já criou muita pendenga judicial, violências contra esses indígenas, principalmente falando aqui, não falando dos outros, mas aqui apontando, nós temos tanto Guaíra e Terra Roxa, né? A gente já teve atentados a tiro e mortes de indígenas, e agora, recentemente, a gente teve a denúncia de tortura de um indígena nessa região, que é a busca desse espaço, né, do Tecurrá Guaçu Guavirá.
que é um território maior que abrange essas aldeias. O que eu queria chamar a atenção, o Gilberto Benites, que foi cacique do Tecorá Porã Rendá, ele falou conosco, ele deu uma entrevista, né? A gente entrevistou para pensar esse processo do quanto esses guaranis são caminhantes de constituição de uma mobilização política, né? De ocupação, de reocupação dos seus territórios. E aí o Gilberto vai falar algo bem interessante que tem a ver com essas discussões que a gente faz, teóricas sobre identidade, fronteiras, questões étnicas, né? Na fala dele, ele é muito assertivo quando ele diz: olha, daqui até lá, a gente é uma família só. Nós estamos nesse território há muito tempo, nós somos descendentes, né? A gente tem um histórico ancestral, uma posse imemorial desse território. Então, quando a gente está aqui em Terra Roxa, lutando pelo Guaçu-Guavirá, não somos um povo que brotou do nada. Nosso legado, a nossa história tem a ver com a Jacutinga, tem a ver com São Miguel do Iguaçu. E aí, essa autoidentificação étnica que o Gilberto faz hoje no discurso dele, né, para justificar quem eles são como que eles são retirados de territórios há muito tempo antes já de Jacutinga e, portanto, esse legado, né, essa permanência, essa presença no território é a justificativa para que eles possam ter, então, a demarcação desse território. Porque a gente já teve laudos antropológicos dizendo que sim e outros dizendo que não. Né, sobre esse processo, que eles têm ou não direito a última vez agora, a própria FUNAI dizia que eles não tinham esse direito e estava tirando o processo da constituição, da demarcação desse território. Eu acho que é interessante pensar dentro da composição da fala, do discurso do Gilberto Benites, o quanto essa identificação com a trajetória dos guaranis, lá da Jacutinga e de Santa Rosa do Cuí, é significativo, porque tem algo que deve ser apontado, que é a denominação, a terminologia Avá-Guarani. Avá-Guarani, quando a gente fala Avá-Guarani aqui, eu falo Avá-Guarani em outro lugar, até fora do Brasil, se a gente for ver a documentação, se a gente for colocar isso na internet, Avá-Guarani é o povo que estava no território que foi alagado pela Itaipu Binacional. É o povo que foi destituído do seu local a partir de todas as violações de direitos que eles deveriam ter. Isso está claro. Essa discussão já está clara. Para a nossa justiça ainda não. Para Itaipu, não. Mas a Vá-Guarani são esses sujeitos. Então, quando nessa auto-identificação que o Gilberto faz, a partir do espaço que ele está, que é o Guaçu-Guavirá, né, que é Porã Rendá, que ele está, ele disse assim, olha, nós viemos dos Avá-Guaranis. E dentro próprio deles, eles não se constituem como Avá-Guarani, eles não se entendem como Avá-Guarani. Eles trouxeram essa ferramenta do Avá-Guarani para a política deles, né? Para se entender. Quando o cara chega assim, ó, eu sou Avá-Guarani, né? Como o Gilberto Benites, o outro fala, em busca de uma homologação de território, ele não está falando só por si, ele está rapidamente linkando com a história dos Avá-Guaranis, que está a todo momento aí, né? Seja na mídia, nossa aqui da região, ou seja desse legado de quem está trabalhando, ou seja a questão própria do Ministério Público, o outro. Então, ele faz esse recorrido, quer dizer, ele faz esse link com os Avá-Guaranis que lá estão. Eu trabalho na minha dissertação muito com essa identificação que os guaranis terão com essa nomenclatura que aparece na documentação. Então, logo depois de 1977, começa a aparecer Avá-Guarani, porque eles se identificaram como Avá-Guarani. E aí é uma coisa até que não é da área do historiador aqui para mim, né? Aí eu fui buscar com antropólogos para entender onde que está esse Avá-Guarani. Avá é homem, é pessoa, é sujeito,
né? Então, fico entendendo assim, será que em algum momento que eles estavam lá conversando e os indígenas disseram, vá, Guarani, isso aqui, olha aí, ó, né? Pensa assim, pensa esses sujeitos que não tem nada de antropologia, nada de um processo aí de uma qualificação, uma competência, né? De conversar com esses indígenas, de entender. E aí a mesma coisa assim, eles chegando hoje, a gente chegando no ZT, né? Aí os caras lá, isso aqui é mim branco, você é o quê, né? Mais ou menos para a gente entender esse processo do como eles eram, não tinham capacidade nenhuma, eram pedagogo, eram técnicos não sei do que, eram agrônomos, e muito depois se chamou antropólogos para se entender essa relação. Acho que então é interessante pensar essa identidade étnica como um instrumento político, tanto para os guaranis lá do passado, como para os guaranis aqui no presente. Acho que seria isso. Obrigada. Deixa eu só sair daqui. Eu que agradeço, Carla, pela aula. Muitos aspectos interessantes, importantes da gente refletir, tanto referente ao passado, quanto também possibilidades, né, no que se refere a pensar políticas atuais, né? Eu acho que para mim é muito inquietante, né, visualizar, por exemplo, o mapa que você reproduziu na sua apresentação, onde tem lá um conjunto muito grande de pequenas comunidades indígenas espalhadas na região de Terra Roxa, de Guaíra, e que, como você bem observa, né, fazem parte de um mesmo grupo étnico, né? Podem ser famílias distintas, mas fazem parte do mesmo grupo étnico, né? É, daí é uma inquietação em pensar na construção de uma política territorial, né, de uma política étnica que leve em consideração, né, a necessidade desses povos, né, de se locomover, de garantir a sua mobilidade, de se articular, né, mas também leva em consideração a forma pulverizada, né, que ela se encontra dentro do território hoje e as dificuldades que isso impõe para estabelecer uma demarcação territorial que garanta a articulação deles, né? Enfim, em síntese, eu não vejo muita possibilidade de se construir uma demarcação territorial que garanta esse conjunto de comunidades vivenciando, experimentando o mesmo território, né? Então, a gente precisa pensar um tipo de política pública que possibilite a articulação deles, mesmo eles estando espalhados nesse micro território do extremo oeste paranaense, né? É uma política, é algo difícil de se pensar, imaginar como isso se daria, né? Em um contexto onde o Brasil, como nação, né? É, não tem tradição para essas situações, né? Quando a gente pensa em reserva indígena, a gente pensa em isolamento indígena, né? E não pensa mais nessa situação onde as suas comunidades, né, elas estão praticamente dentro de centros urbanos, né? Como ocorre em Guaíra e como ocorre em Terra Roxa, né? Tipo, se tem alguma delas que vive em área rural, é uma coisa de 1 quilômetro, 2 quilômetros, né? Então é muito ilusório, né, pensar em reserva isolada, né? E como que faz uma política territorial para esse contexto, né? Eu acho que o contexto atual, né, da questão Guarani na nossa região, ela é extremamente desafiadora, né? Tipo, no sentido de se pensar uma nova forma de se pensar a política indigenista, a política territorial indigenista para esse mundo que a gente vive, né? Não sei se eu dialogo com vocês, que é mais algumas pessoas. Fique à vontade. Quem mais tiver pergunta também, é só Tá. levantar a mãozinha aí do negócio aí que a gente vai chamando. A Lagrades já quer falar. Fala, Lagrades, pode falar. Depois a Carla emenda tudo aí. Boa tarde, Carla. Parabéns pela tua apresentação. Quero agradecer ela, agradecer ao professor Eric por a oportunidade desse curso, porque eu estou morando aqui na região sudoeste do Paraná.
E aqui tem uma comunidade indígena que eu fiquei sabendo semana passada, são os Caigangue. E eu cresci com uma visão assim, onde os indígenas, eles são bandidos, né? Porque é a visão que a gente tinha daqui por não ter muito esse contato, né? E não trabalham e tal, né? E vendo as fotos que a Carla postou, eu não sei se ela tá me ouvindo, para mim travou aqui. Tô sim, tô te ouvindo. Ah, Eu te então tá. vendo também, não travou aqui para mim. E eu vendo aquelas fotos que você postou, para mim foi muito revoltante ver aquelas casas sendo queimadas no fundo e os caras dando as mãos como se fosse um grande evento, assim, parecia aqueles filmes que vinha o pessoal a cavalo e queimava todo mundo, assim, sabe? Achei bem, fiquei horrorizado com aquelas fotos lá, Carla. E me chamou a atenção também de ver os carros da FUNAI. Inclusive lá nas fotos, né? Inclusive essa semana que eu falei que eu conversei com uma indígena, eu, por curiosidade, por metida, né? Eu fui perguntar para ela se a FUNAI ajuda eles. E ela me olhou assim, não, tipo, que não tem presença da FUNAI, nem nunca tinha ouvido falar em FUNAI. Eu falei, mas quem ajuda vocês? E aquele ponto de interrogação, ela me olhando assim, ela foi até a casa da minha mãe pedir ajuda, pedir alimento, pedir roupa. Então eu percebo assim, o que você me diz hoje, Carla? Você vê uma presença ativa da FUNAI nas comunidades indígenas? E uma outra pergunta que eu gostaria de saber, o que significa Jacutinga? Que tem uma comunidade aqui no interior que se chama Jacutinga, mas não moram indígenas lá, mas tem uma comunidade que se chama assim. Obrigada, Carla. Mulher, você me Carla, pegou. Não lembro o que Jacutinga para mim é um significa. pássaro, não é um pássaro. Nossa, não. Eu pesquisei na internet enquanto a Carla estava falando, apareceu como sendo um pássaro. Para mim é um Jacutinga. pássaro. Eu sei que aí tem uma Jacutinga. Até eu estive aí no começo do ano, estava aparecendo no meu celular a localização Jacutinga. Eu falei, meu Deus, será que aqui era Jacutinga? Não, não pode ser aqui a Jacutinga. Não sei te informar. Puxa, acho que tem a ver com o pássaro mesmo. É Então, possível. Só a Daisy, ela enviou no grupo, no WhatsApp, para transmitir os parabéns, elogiando seu trabalho, considerando fantástico, principalmente por abordar a colonialidade do ser e do poder atualmente. Acho que ela deve estar sem microfone, por isso que ela escreveu no WhatsApp. É um elogio para vossa pessoa. Fique tá feliz, bom. cara. Eu não tenho acesso ao chat, então eu não vejo, tá? Se Ela você mandou pelo, tivesse. ela mandou pro meu WhatsApp, porque eu acho que ninguém Ah, está com acesso ao chat. tá. Obrigada, Deise. Então vamos lá. É um desafio tamanho, Eric. E, assim, quando eu trabalhei com o meu. Eu quero falar um pouco sobre a fala indígena, sobre esse processo todo e como eles estruturam de uma forma tática as suas ações políticas, né? É interessante a esperteza deles. As pessoas acham, às vezes, que é uma coisa leviana a fala indígena, a forma como eles pedem ajuda, né? Aquela coisa assim, a vontade que a gente tem é que eles ficam confinados, né? Até teve um antropólogo muito famoso, no famoso assim da sua escrita, trabalhando com os Kaiowá no Mato Grosso do Sul, o Brandi, até ele já é falecido. Ele trabalhou muito com o conceito de confinamento, né? E ele teve muitas críticas por causa disso. Então, quando eu estava lá no mestrado, a gente ia para os eventos e falava muito desse. A gente entende que esses sujeitos foram cercados no lugar desde o período colonial a império, né? Mas eles têm táticas políticas, então eles não estão confinados ali. Essa era uma das grandes, assim, os embates teóricos com o Brand, quando ele falava sobre esse confinamento. Então, mas é isso que a gente quer, a gente como sociedade nacional, né? A gente quer que eles fiquem confinados aonde eles têm a terra deles, né? Então,
antes da pandemia, muito antes desse processo todo Bolsonaro, desse conservadorismo, né, desse aumento desse racismo, ou então essa visibilidade desse racismo maior, chamada para um jornal aqui da cidade, só um parênteses, para falar o que eu achava como pesquisadora desses indígenas que estavam por aí. Eles sofriam, eles passavam fome, era frio, por que eles não ficam na aldeia, né? Essa que era a questão, assim, vamos falar para a população, assim, por que é tão ruim estar na aldeia, na reserva? Então não tem que ter reserva. Eu falei, cara, o problema não é esse, o problema, eles saem como uma estratégia, eles vendem o artesanato. Os indígenas, eles não saem do seu território. Né? Então, assim, se a gente pensa hoje, os nossos vovôs, as nossas vovós, vovó, vem morar comigo. Não, eu quero a minha casinha, né? Então, para isso, para nós, está internalizado, é isso mesmo, ela quer o lugar dela. Mas quando a gente pensa para outros, a gente pensa a partir desse processo de identificação, eu e eles. Aí, ai, meu Deus do céu, isso é tão ruim, né? Eles não vão abandonar o território deles. Esse caminhar constante, que são os caigangues que estão por aqui, né? Não são os guaranis que fazem, os guaranis também estão pedindo ajuda, esmola por muitas vezes, mas os caigangues que vendem esse artesanato, pelo menos aqui em Rondon, eu falei, o problema é estético, né? Que a gente não quer ver eles. Ah, mas eles fazem o artesanato e deixam sujeira no que eles estão. Não interessa. Se o sujeito joga a garrafa de água, né, a bituca do cigarro, pode. Mas esse sujeito não pode deixar sujeira. Mas não é a sujeira dele. É olhar para o semáforo e falar assim, ai, a minha cidade é tão linda, é tão limpa, e tem que vir esses sujeitos com essa cor, com essa roupa, com essa forma de vivência, de existência aqui para sujar. É esse o grande problema, que a gente quer que eles fiquem confinados aonde eles estão. Então, falando um pouco da narrativa, quando eu fiz o mestrado, não tinha essa questão. O John Monteiro havia lançado um texto que falava assim: olha, páginas e páginas da história brasileira precisa ser recontada porque o índio foi calado. Só que essa voz indígena, esse lugar de fala que veio até da questão negra, não se tinha muito, até porque nós, no âmbito da história, tínhamos muita dificuldade de trabalhar com esses sujeitos, que é o impedimento da língua, né? Então, eu queria trabalhar com anciões, eles não falavam português. Eu não tinha nem condições de aprender a falar guarani, então eu tinha essas dificuldades. Hoje, você não desenvolve mais uma pesquisa sem trazer eles, ou eles estão fazendo a própria história deles a partir de outros elementos, que não quer significar que nós, historiadores, pesquisadores ou outros cientistas não possam falar sobre essa história, porque nos cabe também falar sobre eles. Mas é interessante a reelaboração da fala, porque há um tempo atrás eu fui com o Paulo Colli e os alunos para a aldeia, isso já vai aí 6, 7 anos, né? E aí a gente fez uma roda de conversa lá em Santa Rosa do Coí. E eu fui perguntando algumas coisas, né? A narrativa do cacique, do pajé e de outras pessoas de idade é bem diferente daquilo que está no documento. Não que o documento fale a verdade, mas o documento desses relatórios vão mostrando várias evidências e situações. A reelaboração do que aconteceu é muito interessante. E aí, uma pergunta que eu fiz foi essa: vocês concordaram? Quando vocês recebessem essa terra de Diamante do Oeste, vocês sairiam de Santa Rosa do Coí? Não. Esse é o território nosso. Nós reocupamos esse território. A gente estava em Jacutinga, a gente reocupou esse território. E na documentação toda dizia que os acordos era que eles saíam. Por quê? Porque ali era uma bomba, ali era um problema. Se não retirassem eles, então, já que tivemos que tirar, tem que tirar tudo. Essa área ali tem que ficar de, né, proteção ambiental, enfim. Porque eles ali vai gerar mais problema ainda, né? Porque, enfim, toda a questão do território. E o Rubens Tomás de Almeida fala no relatório final dele, que ele finaliza, que já fizeram todo o acordo, que ele põe o ponto final, dizendo assim, agora todos os indígenas vão sair de Santa Rosa do Coí. Né? O que não acontece. Então, esse processo
político que está na justiça buscando a homologação desse território, eu acho que é capaz, é algo de uma política indígena para fora, sabe, Érica? Tipo assim, a gente precisa se fortalecer, porque senão só ali Terra Roxa não vai conseguir. Principalmente essa região do agronegócio, do latifúndio, que criou uma associação em cartório, que eu não lembro o nome, né? Essa região aqui a gente teve, que justifica as ações que eles estão fazendo, inclusive dos capanga. Então, se a gente acha que no Mato Grosso do Sul você tem um problema do latifúndio e de morte de indígenas pelos capangas, né? E já teve colegas meus que vivenciaram o enfrentamento de uma terra sem ninguém. Nós também temos aqui. Agora, para mim, o grande diferencial é que os Guarani, os Avá Guarani, essa terminologia como eles se identificam, eles tinham um outro sujeito para degladiar, para lutar, para conversar. Digamos assim, um outro órgão que tinha muito dinheiro, que era Itaipu. Os indígenas daqui é o âmbito nacional, é bem diferente, tá? Então, assim, a Itaipu Binacional, ela, claro que ela tem toda uma relação de dependência do Brasil, mas quem já foi na Itaipu, quem já estudou a Itaipu, eles são eles, né? A Eletrobras e a Itaipu é muito pouco esse processo de se reportar para o nacional. Então, quando os Avá-Guaranis, eles estão ali organizando toda uma política indígena, eles estão com a Itaipu Binacional, que tem poder, dinheiro para a constituição de terra, ajuda, projetos que são feitos dentro das aldeias. É muito diferente a aldeia de Santa Rosa do Cuí, Tecorranetete, para essas aldeias que estão aqui. Né? Falou reserva indígena, mas nessa relação própria com a aldeia. Muito diferente, porque por arrendar, o cacique lá, que até então era o Gilberto, ele não ia ter Itaipu Nacional. Ele não era nem recebido, não era com eles que ele ia conversar. É sim do âmbito nacional, que é muito diferente, né? Pensar em relação a Itaipu Nacional. E a Itaipu, nesses últimos anos aí, tem se ausentado muito da sua representatividade dentro das aldeias. Não dá para dizer que a Itaipu não, a FUNAI, não dá para dizer assim que a FUNAI fez o seu trabalho como deveria ser feito, né? Até porque a gente tem várias denúncias disso. Se a gente for pensar hoje, até o processo que está ocorrendo da denúncia, né? O próprio genocídio da população indígena Yanomami, a FUNAI, cadê a FUNAI ali? Os postos da FUNAI. Essas aldeias, essas 14 aldeias que tem aqui, elas não são assistidas pela FUNAI. De forma alguma. Agora, a FUNAI está em Santa Rosa do Coíta e Corranedete. Por quê? Porque elas são reservas indígenas, né? Mas não existe uma política de defesa e de assistência para uma continuidade e uma longevidade desses grupos indígenas a partir da FUNAI. Agora, vamos ver agora que a gente tem um episódio inédito, quando a gente tem uma ministra dos povos indígenas no ministério que não existia e que é indígena, né? Que ela tem o discurso indígena no sentido, ela tem aí uma cumplicidade muito grande com a causa indígena, obviamente, né? Porque ela ela não chegou agora, ela faz muito tempo que ela está nessa causa, mas ela também está com um pouco do discurso do governo, né? Do calma lá, vamos ver, vamos fazer, né? Ela disse, ainda bem que os garimpeiros saíram, porque é da violência. Não era esse o discurso que ela tinha antes, né? Então, agora ela está um pouco com esse discurso já do vamos ver, calma, mas isso não significa que não tem uma reorganização própria da Itaipu. Nessa proposta do Tecorrá Guaçu-Guavirá, a Itaipu Nacional, ano passado, pediu para retirar o processo, né?
dizendo que que não tinha mais evidências alguma, que ela não podia mais sustentar algo que não tinha evidência, que é esse processo da constituição, homologação desse território como uma reserva indígena. E aí os indígenas fizeram peso e continuaram com esse processo. Ano passado também, por 2 vezes, em 2021 e 2022, eles estavam para ser retirados de vários territórios ali, mesmo que foi decretado pelo Supremo Tribunal Federal, que nesse processo da pandemia não se poderia se retirar sujeitos de locais, sejam eles no meio urbano, no meio rural, de terras indígenas. E a Itaipu não fez nada nesse processo. Por quê? Porque ela não tem postos de assistência nessas aldeias, porque eles não são territórios constituídos. E também porque ela tem acordos outros aí próprios com a sociedade nacional, com outros sujeitos, né? Acho que isso fica muito claro e se quer ver o processo todo dessa mudança. Agora, eu preciso dizer que uma colega nossa, a Selma Duarte Martins, ela está fazendo doutorado, né, na URGS. E ela trabalha com o relatório Figueiredos e algumas documentações que se tornaram nacionais a partir da Comissão Nacional da Verdade. Esses dias atrás, ela me passou o sumário para dar uma olhada. Gostei muito da proposta dela. Em um capítulo, ela vai trabalhar com a postura dos servidores, tanto do SPI e da FUNAI, principalmente da FUNAI, antes e durante a ditadura militar. Eu acho que isso é muito interessante, pensar quem eram os sujeitos que estavam no poder, quem eram os sujeitos que estavam fazendo as ações. Claro que é tudo institucional, é um órgão nacional, mas quem eram os sujeitos que estavam lá? Quais eram os seus discursos? Qual era a pequenez política, moral desses sujeitos no processo das violências contra os indígenas? Acho que tem que dar nome aos bois, né? Tem que dar nome a esses sujeitos e ver a incapacidade deles, da humanidade e do quanto eles foram cúmplices desse processo todo, né? É um pouco essa discussão assim, no Holocausto, o sujeito era o quê? Era aquele apenas que fazia o trabalho ou ele foi alguém cúmplice de todo esse processo, de toda essa estrutura? É um dilema quando você trabalha com esse processo do Holocausto, né? Mas quem são esses servidores? Acho que vai ser interessante pensar para a gente entender agora, porque a gente pensa tá uma projeção de uma grande mudança com a Sônia, que eu não consigo falar o nome dela. O sobrenome dela, da Sônia, não consigo falar. Guajajara, sei lá, alguma coisa assim. Acertei. Acho que seria as fotos, Gladys, as fotos são horríveis, mas elas são maravilhosas. Eu vi fotos. Você acredita que quando, né, gente, quando fui para Itaipu, eu vi um monte de fotos. Você acredita que eu não tirei foto? Eu não tirei porque eu falei, eu não quero trabalhar com imagem. É muito difícil trabalhar com imagem. E eu perdi de ter as fotos. Mas quando essas fotos apareceram, elas compõem, digamos assim, elas fazem parte e acrescentam a essa documentação que a gente tem, que a gente conta a história, mas quando a gente tem a foto para materializar isso que a gente está dizendo, e essas terras e esses locais pegando fogo, né, dessas casas, enfim, é muito interessante e significativo. E as fotos, né? Aquelas indígenas que estavam caminhando pelaquela estrada foram os índios que foram expulsos do local, que eles não tinham direito à terra, porque quem tinha direito à terra foi de caminhão. Isso tem esse relato de que eles foram todos de caminhão até o novo lugar. Então, e outros foram expulsos. Os que estavam a mais foram expulsos à base de violência, né? Obrigado, Carla. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Mais alguma inquietação? Michele, por favor. Oi, estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo, Michele.
Eu vou pedir desculpa, eu tô sem câmera, esse computador ele não tem webcam. Mas começar te parabenizando, Carla. Muito interessante tua pesquisa, riquíssima. E eu queria te perguntar, eu não sei se tu chegou a comentar no início ou foi eu que não prestei atenção, mas se tu participa ou já promoveu de algum curso assim, de formação voltado a professores. Eu acho que é importante, né, quando acontece isso, porque é lá no início, quando a gente começa a ter esse primeiro contato com a história, e como foi abordado por ti também, sempre tem esse caráter bélico, né? Que tem o confronto, que tem violência e que tem guerra. E já aproveitando, como no encontro passado que o professor Eric comentou, que sempre se coloca nessa questão de guerra e não é o que acontece, né? Eles são sempre a parte mais fraca na história, mas estão colocados no mesmo discurso. E aí que começa também a se criar essa imagem estigmatizada, como foi muito bem pontuado pela Gladys, que a gente tem essa visão de que são violentos, que se encontram num espaço muito distante dos espaços urbanos, que não têm acesso à informação, que não têm conhecimento. Então eu queria saber se tem, ou se tu já participou, já promoveu, ou sabe se encontra, se existe espaços como esse, assim, até mesmo online, né, voltados para a formação de professores. E é isso, obrigada. Tiele. Deixa eu só ver se a Cíntia, você quer emendar a pergunta? Sim. Né? Desculpa. No caso, eu precisei levantar rapidinho ali. Eu não sei se alguém perguntou, esclareceu isso. Aquela documentação que estava lá no acervo da Itaipu, que você conseguiu escanear, tirar foto, o Ministério Público ou algum órgão conseguiu recuperar aquilo lá ou não? Conversando com a Natiele, eu já dei cursos trabalhando com a questão da identidade e pensando a questão dos Ava-Guaranis como um caso, um estudo localizado para quando eu trabalhar com essa questão indígena na sala de aula, poder falar sobre o próximo, né? Os locais próximos, né? Dentro de uma história, às vezes até regional, local. Mas era naqueles cursos do PDE para professores. Também orientei trabalhos sobre a questão afro e indígena, mas o PDE mudou muito, né, do seu jeito. Eu e a Ivonete, a professora Ivonete, a gente trabalhava também muito com gênero. Hoje não tem como que tá, né, mas até um tempo atrás você era capaz de ir para a guilhotina se você falasse sobre gênero dentro da sala de aula, na escola como um todo, né? Eu lembro de estar no Ministério Público, isso mais ou menos em 2018, conversando com a promotora, né, dos direitos humanos lá e de gênero, sobre o Núcleo Maria da Penha, tal, que a gente queria, né, fazer algumas parcerias. E ela recebeu uma ligação e ela falou assim: professora, eu vou ter que sair, eu tenho que tirar um professor da cadeia. Ele debateu gênero e mandaram prender ele. A polícia foi lá na escola, tirou ele da sala de aula. Então, assim, eu fiquei abismada, né? Ela falou assim: eu tenho que ir lá tirar, porque não pode prender. Não tem, né, distância nenhuma de estar prendendo o sujeito. Então, assim, sabe-se que não podia fazer isso, fizeram, é mais algo pedagógico mesmo, né? Não faça, porque por mais que o cara vai ser retirado, você pode também viver essa experiência. Então, gênero de forma alguma. Mas outros cursos, assim, aqui na UniOeste tem outros professores trabalhando com a questão indígena. A professora Ângela está também trabalhando, tanto que ela é responsável pelo monitoria indígena aqui do nosso curso, né? Então, como eu disse, eu saí um pouco desse tema, trabalhando gênero, agora aos poucos venho de novo me apropriando dessa discussão, principalmente do quanto eu sou sagaz, assim, fico assim, né, querer
ter acesso aos documentos que vieram agora da Comissão Estadual da Verdade. Então, eu sou gulosa com esses documentos, no sentido de acrescentar e fechar essa dissertação com novas informações. Mas no âmbito do dia a dia, né, Cíntia, é muito difícil a gente dar conta da pesquisa, né? A gente está aqui na formação inicial e é muito difícil trabalhar com a formação continuada, com a pesquisa e com a formação continuada. O que eu faço? Assim, na meia-culpa, eu tento, dentro da disciplina de prática de ensino, trabalhar questões tanto do racismo para uma educação antirracista. E com isso, pensando a questão afro, né, a questão negra e a questão indígena. Acho que eu posso falar sobre isso. Mas a gente trabalhou muito com o PDE, a gente teve muitos cursos, eles tinham um tempo de aula que a gente trabalhava com essa questão indígena, porque é um dos temas sensíveis e polêmicos da sala de aula. Aqui em Rondon, eu digo que é mais fácil, entre aspas, trabalhar com a questão do racismo, né, do que indígena. Tá? Eu acho que há aí já um entendimento de que o racismo contra o negro é algo que não é bacana, me fere também, não é tão polêmico, que leva essa coisa, mas negro é isso e aquilo, mas indígena, por esse discurso que vem de casa, né? Todo índio é vagabundo, então você está trabalhando a transição da mão de obra escravizada, indígena e negra, mas também, né? Os sujeitos eram isso, não é assim, Cíntia? Então, como que a gente tem uma dificuldade maior com a questão indígena? Sobre essa documentação, então, o que aconteceu? Eu dei essa documentação que eu tinha aqui numa mala para o Ministério Público, aqui do Paraná, né? Aqui, o promotor lá, o doutor Olímpio, entreguei a ele, e essa documentação, então, ela foi digitalizada. E aí ela voltou para nós esse projeto sobre direitos humanos e violações do CNPq. Aí eu disse, então me dê que eu vou colocar ela no acervo. Então a gente tem uma pasta desde 77 a 97, né? E eu fui inserindo documento por documento e colocando o resumo. Muitas vezes não precisava nem ler o que estava escrito, né? Porque eu já sabia o documento, colocava o resumo. Até hoje eu fui lá no acervo para encontrar esse documento de 1977. Então, hoje está disponível dentro do tema populações indígenas. Já sendo trabalhada em TCCs lá na Federal do Paraná também. Então, já está disponibilizada, por mais que a Itaipu Nacional negue essa documentação. Então, assim, o que eu gosto muito de falar é como, assim, incrivelmente desaparece uma documentação, um acervo. Então, tudo isso que eu tenho acesso da onde? Né? Então, essa documentação, o Ministério, no relatório da Comissão Estadual do Paraná, eles não tiveram acesso ao documento. E o que eles fizeram? Eles copiaram partes e partes da minha dissertação. Então, tem assim, lugares que tem 2 páginas só da minha dissertação de citando. E depois, agora, tem acesso a essa documentação. Essa documentação ela foi base para processos contra a Itaipu Nacional. Tá? Então, ela é muito interessante e pertinente. E o que veio de novo foram essas fotos aí. Então, eu acho que o que está meio que perdido dessa documentação são as fotografias. Porque os mapas, os croquis, de alguma forma, alguns eu consegui xerocar por partes e depois colei, né? Eu tirei fotos de algum, eu tinha acho que um celular, não lembro bem, mas nós não tinha essa coisa da máquina fotográfica, não tinha essa esperteza de saber fazer isso, né? Mas eu acho que hoje o que se perde são as fotografias. Eu lembro que tinha uma pasta que tinha muitas fotografias, mas para mim naquele momento não era interessante. Hoje, como
como, na verdade, o pesquisador, ele faz ele conserva e ele disponibiliza o acervo dele, um acervo que inexiste como um discurso da Itaipu Nacional, mas ele é muito interessante e significativo mesmo. E eu acho assim, não ter o acervo e a Constituição hoje, né, das fotos traz uma outra proposta de discussão também sobre esse histórico, esse processo aí dos Avá-Guarani dessa região. Eu acho que não sei se você já escreveu algum artigo, alguma coisa sobre essa trajetória da documentação, mas acho que seria interessante fazer esse registro. Pois é, eu tenho um pouco de medo, sabe? Porque quando eu entrei lá, eu não recebi nenhum documento que eu podia entrar. Eu não sei, sabe? Assim, passei por um, passei por outro. Esse histórico eu não lembro, então eu não tenho nada nas minhas mãos. Não tenho nada. Então, se eles disserem que eu fui lá na calada da noite, eles podem dizer, porque eu não tenho nenhum documento para dizer, olha, eu tive permissão para estar aqui, né? Então, eu falo sobre essas coisas, mas, assim, nunca tornei elas tão públicas, assim, né? Eu falo aqui, falei lá na Federal, mas eu nunca tornei isso público, né? Porque como eu já fui questionada sobre essa documentação, eu consegui sair pela tangente, né? Mas até agora ninguém mais me procurou. Ainda bem, né? Porque eu não tenho essa documentação, não por o que eu escrevi. Jamais defendo se onde que a documentação tá, né? Aqui não tem nada inventado, tipo assim, vai ter um processo sobre mim diante dessas acusações que eu estou falando da negligência da Itaipu Nacional, porque ela tem todo um outro discurso sobre isso, né? Mas não, eu tenho a documentação sobre isso. Obrigado, Carla. Creio que não deva ter mais nenhuma pergunta. Eu agradeço, imensamente a sua contribuição, a discussão, a sua disponibilidade em estar conversando com a gente, foi super legal. Foi bom, as pessoas interagiram bastante, coisa que não estava acontecendo até então. Isso quer dizer que despertou interesse a fala, né? Eu acho que de fato foi bem importante, porque diferente de outras discussões que nós tivemos, que foram bem temáticas, né? Discussão de linguagem, enfim, sobre comunidades específicas, né? Deu uma contextualização bem ampla da problemática na nossa região, e é algo que é super importante para nós que está acompanhando as discussões que estão sendo ofertadas dentro do curso. Só tenho a agradecer, cara. Muito obrigado mesmo. Obrigada a vocês pelo momento de fala. Como eu disse, quando o Eric convidou, eu logo disse que sim, porque é um tema que me agrada falar, e eu acho que é importante contar as histórias, né? A Chimamanda chamou muita atenção para a gente quando ela falou, importante, é um ato político, e contar a história dos Avá-Guaranis, esse processo da negativa da Itaipu, ela continua até hoje fazendo uma estratégia de negligência, dizendo, não tem documentação. Então, eu acho que é muito importante, a fala também é um processo de denúncia, né? Os indígenas têm um lugar de fala deles, né, para contar sobre as suas trajetórias. Mas nós somos cúmplices desse processo, nós pesquisadores, porque a gente está aqui também para falar esse processo para a sociedade nacional, para os brancos, né, sobre o que está acontecendo com esses grupos, porque senão só eles, onde eles estão, eles não conseguem, dada a violência tamanha sobre a cultura, sobre seus corpos, e como eles são apagados desse processo todo, né? Cabe a nós, pesquisadores de diferentes áreas, falar sobre as mulheres, falar sobre sociedades indígenas, idosos, crianças, esses sujeitos que estão fora desse currículo único, né, que é esse currículo branco, que é esse currículo do homem, né, desse sujeito da ciência universal. Então, essa fala, a gente também faz essa denúncia e dialoga um pouquinho mais. Obrigada pelas perguntas. Muito bom. Só lembrando antes de encerrar, terça-feira nós temos a fala da Jéssica, que é uma liderança guarani, e da Jaqueline, que vão discutir a questão do lugar de fala da mulher dentro da comunidade guarani, especificamente.
e encerramos na sexta-feira com a discussão da política atual de demarcação com o Paulo Porto. Estão todos convidados a participar nesse mesmo bate-local. Boa tarde para todo mundo, fiquem bem. Novamente eu agradeço, Carna. Boa tarde, tchau.